facto, Sr. Primeiro-Ministro, é muito importante que tenhamos alcançado mais uma vez sucesso nas avaliações a que estamos sujeitos. É importante porque nestas avaliações, como nas anteriores, é necessário que tenhamos sucesso nas mesmas para podermos continuar a ter acesso às tranches dos empréstimos que foram negociados e que são importantes para o financiamento do Estado e da economia. É também importante, Sr. Primeiro-Ministro, porque com estas 8ª e 9ª avaliações cumprimos 75% daquelas que estavam previstas no Programa de Assistência Financeira. E é também importante, como dizia agora o Sr. Primeiro-Ministro, porque só cumprindo e só tendo sucesso nestas avaliações é que podemos concluir o processo de regresso aos mercados. E eu digo concluir o acesso de regresso pleno aos mercados porque esse acesso está em curso, Sr. Primeiro-Ministro. É bom que não esqueçamos que desde julho de 2011 nós já tivemos 39 operações de mercado no nosso país, algumas das quais na maturidade de 10 anos. O processo de regresso ao mercado está em curso. Aquilo que está em causa é termos um regresso pleno e fecharmos o programa de assistência. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, falou-se aqui muito da meta do déficit. O Sr. Primeiro-Ministro já informou a Câmara do teor das negociações que foram levadas a cabo com a Troika. Mas já aqui se disse, e é bom relembrar, Sr. Primeiro-Ministro, que ao longo destes 2 anos nós já conseguimos flexibilizar as metas do déficit. E fizemos num pressuposto, o pressuposto de que estávamos a ser bem-sucedidos na execução do programa e de que estávamos a cumprir. O que é espantoso é que aqueles que, no fundo, defendem medidas que consubstanciam o não cumprimento do programa, sejam eles agora a levantar a voz para flexibilizar ainda mais as metas do déficit. E são, de resto, os mesmos que, pasme-se, em 2011, no famoso PEC 4, tinham para o próximo ano uma meta do déficit de 1% e que inscreveram no memorando de entendimento, também para o próximo ano, uma meta de 2,5%. Sr. Primeiro-Ministro, é muita contradição para que nós possamos verdadeiramente compreender qual é a motivação e qual é o caminho que é aqui prosseguido. Nós sabemos que o histórico desses mesmos é um histórico diferente. É o histórico daqueles que, por exemplo, em 2009, perspectivaram um déficit de 2% e acabaram a execução em 10%. É evidente que com esta disparidade tudo é possível no campo da argumentação política, Sr. Primeiro-Ministro. Agora, aquilo que também é espantoso, Sr. Primeiro-Ministro, é que se acusa este Governo e esta maioria de às vezes não cumprir e ter esta necessidade de rever as metas, de não cumprir a meta do déficit, ao mesmo tempo que se diz ao país que estamos em condições de baixar de forma transversal todos os impostos, que não estamos disponíveis para colaborar na diminuição de nenhuma despesa, mas ainda assim queremos cumprir o déficit e queremos cumprir os limites da dívida, Sr. Primeiro-Ministro. E claro, e devemos decretar o fim da austeridade. Sr. Primeiro-Ministro, isto leva-me a concluir o seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro disse que este era um momento da verdade, e é, Sr. Primeiro-Ministro. E o líder do principal partido da oposição tem dito várias vezes que há 2 caminhos, que não concorda com este caminho e que tem um outro caminho. E esse caminho começa a ser claro, Sr. Primeiro-Ministro. E é um caminho que já foi testado. O caminho de baixar impostos. O caminho de não diminuir a despesa, nomeadamente aumentando os salários na função pública. E o caminho da falta de rigor orçamental já foi testado, Sr. Primeiro-Ministro. Foi em 2009. Em 2009 houve eleições legislativas, o Partido Socialista fez baixar os impostos, desceu na altura o IVA. Fez subir os salários na função pública, 2,9%. E a questão que se deve colocar para apreciar o mérito deste caminho que está testado e que é hoje reeditado numa nova versão, só não é o engenheiro Sócrates, é o Dr. António José Seguro, mas a receita é a mesma, a receita é objetivamente a mesma, Sr. Primeiro-Ministro. A questão que é preciso colocar ao país é a seguinte, é saber se valeu a pena esse caminho de 2009. Sr. Primeiro-Ministro, eu creio que não valeu a pena. Olhe, não valeu a pena, Sr. Primeiro-Ministro, para os funcionários públicos, porque em 2009, de facto, viram o seu salário a crescer. Mas logo em 2010, pelo mesmo governo, ele foi cortado. Não valeu a pena para os portugueses,
porque em 2009 viram a baixa de impostos, mas no momento seguinte viram os impostos a subir. E, sobretudo, Sr. Primeiro-Ministro, embora essa não seja a questão mais importante, nem para o Partido Socialista valeu a pena, porque ganharam as eleições em 2009, mas 2 anos depois foram de mão estendida pedir este empréstimo e perderam as eleições, Sr. Primeiro-Ministro. E perderam as eleições numa altura da legislatura muito equivalente a esta. Por isso este é um momento importante e é um momento da verdade. Estamos, como estávamos na altura, a meio da legislatura. E os portugueses concluíram, e o próprio Partido Socialista concluiu, que não tinha condições e que não tinha valido a pena aquilo que tinha sido o caminho de 2009. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, precisamente por isso, é bom que também perguntemos ao país se tem valido a pena aquilo que, sendo difícil, nós fizemos ao longo dos 2 últimos anos. Sr. Primeiro-Ministro, valeu ou não valeu a pena o esforço que fizemos e que conduziu, por exemplo, à revisão das metas do déficit, que conduziu à redução dos nossos encargos com juros, que conduziu ao aumento das nossas maturidades, mas, sobretudo, Sr. Primeiro-Ministro, que conduziu o país hoje a ter 6 meses seguidos de quebra na taxa de desemprego. Se valeu ou não valeu a pena para que tenhamos, depois de 10 trimestres em recessão, visto o nosso produto aumentar no 2º trimestre e, porventura, com os elementos que já estão na posse do Governo, como o Sr. Primeiro-Ministro disse, eventualmente também no 3º trimestre. Valeu ou não valeu a pena para ver a nossa produção industrial e a nossa capacidade exportadora a crescer como tem acontecido de forma sólida e consistente? E até, se valeu ou não valeu a pena, aquilo que aconteceu de uma forma contínua nos mercados, é evidente com alguns momentos como nas últimas semanas que já estão hoje em recuperação ao nível dos nossos juros da dívida, Sr. Primeiro-Ministro. E se valeu ou não valeu a pena pôr as nossas contas externas excedentárias? Sr. Primeiro-Ministro, é de facto um momento da verdade. É um momento em que o país deve confrontar estes 2 caminhos e deve perceber qual é o caminho que vale a pena. E é muito curioso, Sr. Primeiro-Ministro, que perante o caminho do Partido Socialista de 2009, que conduziu o Partido Socialista e o país, infelizmente, a este empréstimo e a este resgate, que conduziu o Partido Socialista até uma derrota eleitoral, porque é que o Partido Socialista não é capaz, no mínimo, eu diria, no mínimo, de reconhecer estes sinais positivos? Mesmo perante estes sinais positivos, o Partido Socialista continua a dizer que está tudo mal, que tem que ser tudo virado ao contrário para fazer aquilo que nós já testámos, já fizemos e que tanto prejuízo trouxe à vida dos nossos concidadãos, Sr. Primeiro-Ministro. O Partido Socialista está, de facto, muito zangado com o sucesso deste programa, porque, na verdade, a desenvolverem-se as propostas base, porque elas nunca foram verdadeiramente concretizadas, do Partido Socialista, nós iríamos, aí sim, Sr. Primeiro-Ministro, direitinhos para um 2º resgate. Se nós parássemos, como diz o Partido Socialista, com a austeridade, se nós não tivéssemos capacidade de diminuir a nossa despesa pública, se nós não tivéssemos capacidade de cumprir as metas que temos cumprido, de facto, Sr. Primeiro-Ministro, nós íamos direitinhos para um 2º resgate. E já agora, só para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro falou agora do programa de regularização de dívidas e da reforma do IRC, a que se juntam outras medidas, como o IVA de caixa, como o programa de pagamentos em atraso no Estado, o programa de pagamentos e a ajuda à economia local nas autarquias locais. Sr. Primeiro-Ministro, tudo medidas que têm um impacto na vida das empresas, sobretudo naquelas empresas que são viáveis e que merecem ser ajudadas e recuperadas, e até isso, Sr. Primeiro-Ministro, tem um grande desdém por parte da oposição e do Partido Socialista. Eu ontem fiquei atónito quando vi na declaração do Partido Socialista sobre esta avaliação, esta concepção de que este programa de regularização das dívidas consubstancia uma receita extraordinária, como se cobrar dívidas não fosse normal, não fosse aquilo que deve acontecer. Não! Este programa de regularização de dívidas permite ao Estado arrecadar uma receita que lhe é devida, porque as dívidas existem. Mas permite mais do que isto. Permite ajudar as empresas a poderem, num momento de grande dificuldade, ver o custo da dívida diminuir
ganhando com isso mais tesouraria, mais capacidade para aproveitar o financiamento que hoje começa a estar disponível e para assim dinamizar a economia e criar mais emprego. Até isto, Sr. Primeiro-Ministro, não é capaz de ser compreendido por parte da oposição e do Partido Socialista. De facto, Sr. Primeiro-Ministro, e assim concluo, há dois caminhos. Há o caminho da recuperação e há o caminho dos resgates. Nós, nesta maioria, somos aqueles que defendem o caminho da saída dos resgates. Na oposição e no Partido Socialista defende-se sempre o caminho da entrada no resgate futuro.